Jovens e velhos santistas, este vídeo é para falar sobre os resultados da base neste sábado. Mas antes disso eu vou abrir um parênteses aqui para desejar pronta recuperação ao meu ídolo de infância, o Serginho Chulapa, que infartou, precisou fazer um cateterismo, está internado com um quadro estável e eu torço de coração pela recuperação do coração do nosso querido Serginho Chulapa. E eu já disse isso aqui tantas vezes, já disse isso para ele, que aquele time de 83, de 84, aqueles times foram que me motivaram a trabalhar com futebol, virar jornalista, e hoje eu faço tantas outras atividades relacionadas ao jornalismo. Então o Serginho, apesar de ser uma figura polêmica, folclórica e tal, teve uma importância muito grande na minha vida profissional e de torcedor. Então desejo pronta recuperação ao nosso ídolo Serginho Chulapa. Uma outra notícia deste sábado, a CBF confirmou o jogo do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Estádio do Café, lá em Londrina. Vai ser numa segunda-feira, dia 3, às 8 da noite. Vamos aguardar aí a transmissão desta partida. Um jogo que vai ter 80% de arquibancada liberada, porque era um daqueles jogos que o Santos tinha que cumprir punição com menos torcida, mas de toda forma, certamente teremos umas 20 mil pessoas, imagino, né, acompanhando o Santos por lá. O Santos que vendeu esse mando por uma cota fixa de R$600 mil. Então está confirmada esta mudança. E como está confirmado também que o jogo deste domingo contra a equipe do Brusque na Vila Belmiro, com quase 10 mil ingressos já vendidos, terá transmissão só do Premier, né? O Santos vendeu os seus direitos como mandante e é mais um jogo que infelizmente ficará escondido no pay-per-view. Com tantos jogos passando no YouTube, tantos jogos passando em TV aberta, e o Santos pela segunda rodada seguida ficando escondido no pay-per-view. No momento em que nós estamos, né, eu sei que é um negócio e tal, economia, mas enfim, tem tantos players no campeonato e o Santos escondido num jogo 11 da manhã, até tentaram passar para tarde, né, para transmitir e tal, mas lamento, né, 11 horas da manhã, o jogo passando só no pay-per-view. Tá certo? Então esses são os nossos recados iniciais e agora sim falaremos mais dos jogos da base, porque este ainda não é o pré-jogo de Santos e Brusque. Eu estou esperando os jogos deste sábado da Série B terminarem para até olhar, fazer um raio-x da tabela e depois, mais tarde, trazer para vocês aqui todos os pormenores antes do jogo, antes do Santos entrar em campo na manhã deste domingo, tá certo? Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco e também a Exatec Informática. Você conhece os nossos apoiadores e se tiver qualquer dúvida, descrição de contatos, lá na nossa descrição do vídeo tem os contatos, rede social para você prestigiar os nossos apoiadores, tá certo? Na descrição do vídeo está lá tudo bonitinho. Aproveito e peço para você que chega agora ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Bom, vamos lá rapidinho falar dos jogos da base, só dizer que fora o Campeonato Paulista está rolando a tal da Copa Bull, e o Santos pegou o F5 Academy, né? Neste sábado pela manhã no CT Pelé, enfiou 9-0. Acho que o problema do F5 era não ter o técnico Enter, né? Piadinha infame, né? Mas vamos lá. 9-0, Gabriel Soares, eu vejo aqui no perfil do Twitter a base do Santos, que acompanha bastante os meninos da Vila. O Gabriel Soares fez 2, o Arthur Índio marcou 2 vezes, o Juan Xavier, o Isaac Miranda, o Cauã Siviero, o Kaique Costa e o Bernardo Silveira completaram o placar de 9-0 para o Santos na Copa Bull. Aliás, esse jogo estava tendo transmissão no YouTube quase que ao mesmo tempo da partida do Sub-15, que passou na TV Cachorrão, que é a TV lá do Esporte Clube São Bernardo, e o Santos venceu por 2-0 com 2 gols do David Nogueira. 2-0 neste jogo de sábado, né? O atacante chegou a 10 gols, está isolado na artilharia da competição. Foi o primeiro jogo da manhã. O time do técnico Fabrício Monte, o Sub-15, com Arthur do Vale, Fernando Amaral depois entrou, o João Sá depois o Lucas Camargo, o Gabriel Neves, o Natan e o Mailon, o Lucas Henrique, o Vinícius Rocha depois o Matheus Mendes e o Davi Carvalho depois o Matheus Rocha, o Nadson depois o Alexander, o João Borges depois o Evandro
e o David Nogueira, depois o Guilherme Santana. Portanto, aí resultado do Sub-15. Depois teve o time Sub-17 do Santos, logo na sequência, né? O jogo também teve transmissão pela Cachorrão TV, ficou sem áudio lá no começo e tal, mas depois deu para a gente acompanhar de boa. O Santos venceu com gols do Fernando Pradella, que é um centroavante de mão cheia, né? Que o Santos está preparando para o futuro, e o Davi Santos também marcando o gol dele. Time do técnico Helder, com quem nós conversamos esta semana. E aí veja só, né, conversando com o Helder, falando sobre o Juninho, filho do Robinho, sobre a questão de ele não aguentar a intensidade do jogo e tal, uma frequência maior. Ele começou como titular essa partida. Eu não sei dizer se ele já tinha começado alguma partida do Paulista como titular, mas acabou sendo substituído no intervalo. Eu vi uma boa parte desse jogo, ele fez uma ou outra boa jogada, mas dessa vez não brilhou tanto assim como nas outras partidas. O Santos foi a campo com o João Pedro, o Yuri Soares, o Ryan, ou Rian, né? O Gustavo Assis e o Rafael Gonzaga, depois o Nicolas Augusto, o Lucas Jaime, o Samuel Pierre e o Murilo Pará, depois o Murilo Teixeira e o Pepe Firmino, que sentiu, né, uma lesão. Esse menino é bom jogador, né? Lá na nossa entrevista até o Bruno Gutierrez perguntava sobre ele, mas parece que sentiu uma lesão. Depois entrou o Cabelo. O Juninho saiu para entrar justamente o Fernando Pradella, que fez o gol. O Vinícius Fabri também saiu para a entrada do Davi Damasio. E o Luca Amaro, que depois saiu para a entrada do Davi Santos. O Santos é o líder também do seu grupo, com 6 vitórias e um empate. Fez 30 gols na competição e sofreu apenas um. E para completar o nosso sábado com meninos da Vila em campo, o Santos jogou contra o Jabaquara no CT Rei Pelé, né? O Santos enfrentou o Jabaquara no CT Rei Pelé e podia ter feito até mais gols, viu? O Santos goleou, enfiou 4-0, mas podia ter feito mais. Estou até revendo aqui os lances dos gols e tal, enfim. O Rodrigo César fez um gol que ninguém viu, infelizmente, fez um gol que ninguém viu a bola. O jogo caiu lá na internet do pessoal da Federação Paulista que estava transmitindo. Mas depois deu para ver os outros gols, né? O João Vitor fez o gol dele no segundo tempo. O Luca Meireles, que entrou no segundo tempo, também fez driblando o goleiro. E o Dudu, numa bola puxada no contra-ataque pelo Felipe Laurindo, que entrou no segundo tempo, deu no Rodrigo César. O Rodrigo César só deu um tapa, o Dudu trouxe para dentro, bateu de esquerda no ângulo. O time do Jabaquara não aguentou a intensidade do jogo, né, no segundo tempo especialmente. Um time que foi escalado de uma forma diferente pelo Santos, né, pelo Orlando. O Orlando colocou um time, vou até pegar aqui direitinho, né, ele colocou um time novamente bem ofensivo, né, Gustavo Junde, João Alencar, Matheus Matias, Diego Borges, Vinícius Lira, o André Klaus, aí botou o Matheus Lima com a 8 dessa vez, né, junto com o Miguelito, o João Vitor, o Bernardo, começando o jogo, e o Rodrigo César, né? Depois ele fez lá as substituições, Dudu, Luca Meireles, o Felipe Laurindo, o Gustavo Henrique entrou, o Everton entrou também, então fez as alterações aí o professor Orlando Ribeiro. O Miguelito mal no jogo, né? Muito abaixo. O Miguelito precisa tomar ciência em relação à vida dele, né? Ele já passou por um problema grande na vida, que foi a perda da mãe dele, mas agora ele precisa direcionar as atenções dele para o campo. E as questões que aconteceram na vida dele fora de campo, ele tem que resolver. Tem que resolver e tem que ter atitude, né? Ele precisa querer ser um grande jogador de futebol profissional. Ele tem uma chance que muitos não tiveram na vida, que é jogar no Santos e ser pedido pelo torcedor como um atleta de potencial para integrar o time principal, mas se ele não puser a cabecinha dele no lugar e o pezinho no chão, se ele ficar com a cabeça no mundo da lua, se as preocupações dele na vida forem outras, ele vai ser um talento desperdiçado, ele vai terminar a carreira dele jogando em algum time inexpressivo lá do país dele, da Bolívia. O cara tá tendo a chance de ser um camisa 10 do Santos, né? Como o Soteldo também teve, jogou no lixo essa oportunidade. Espero que o Miguelito em algum momento ele, sei lá, caia a ficha, tá precisando cair a ficha na vida dele, assim, né? Dele acordar para a vida e entender a chance que ele está tendo, porque ele vai precisar ganhar dinheiro. Ele vai precisar ganhar dinheiro na vida dele, né? Porque ele tem família para sustentar, né? Tem bocas para alimentar, então ele precisa ganhar dinheiro.
Para ganhar dinheiro precisa jogar em time bom, time forte, né? Precisa fazer uma carreira no Santos, depois um dia na Europa. Se ele continuar com a cabecinha dele do jeito que está, ele vai ganhar bicharia na vida dele. E aí vai dar tudo errado, né? Então eu espero que isso esteja sendo trabalhado sem coach, sem motivação. O trabalho ali é de assistência social, psicólogo, mas de assistência social com o Miguelito. Esse menino precisa de ajuda, só que ele precisa querer se ajudar. Na vida é assim, você precisa de ajuda, mas você precisa querer se ajudar. Você tem que ter consciência e precisar se ajudar. Então, eu, por exemplo, não vou mais aqui fazer campanha pelo Miguelito no time principal do Santos, não. Enquanto ele não resolver as questões dele de encarar o futebol de uma forma mais séria, né, com menos deslumbre, eu não vou mais fazer esse papel não de defender a escalação do Miguelito no time do Santos, não, tá bom? Dito isso, o Santos se recuperou de 2 derrotas, né, porque tinham perdido para o Santo André e também tinha perdido no Campeonato Brasileiro Sub-20 para a equipe do América Mineiro. Agora eu conto aqui com a ajuda do Curioso do Futebol, matéria do Felipe Roque, para o site do meu amigo Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol. Dando uma olhada aqui, o Santos volta a campo no dia 26 de maio, num domingo, 3 da tarde, encarando o Mauá, no estádio Pedro Benedetti, no Paulista Sub-20. Esse jogo, certamente fora de casa, vai ter transmissão aí do futebol paulista. E no Campeonato Brasileiro Sub-20, qual que é o próximo jogo do Santos? Vamos ver aqui rapidinho, para a gente não deixar vocês sem esta informação, porque essa é do Paulista, né? Do Brasileiro Sub-20, tá? Que eu vou no GE, que sempre tem essas tabelas todas. Brasileiro Sub-20. Pronto, tá aqui. Próximo jogo do Santos será... Então, seria o jogo do Grêmio, né? Mas esse jogo está adiado até segunda ordem. O jogo do Internacional seria contra o Botafogo. Esses jogos, portanto, não tem previsão de acontecer. Então, só marcado mesmo, dia 29 de maio contra o Atlético Mineiro, 4h30 da tarde, jogo na Vila Belmiro. Tá bom, meus caros? Então é isso. Boas vitórias dos meninos da Vila neste sabadão. Notícias importantes do Santos também. Me aguardem que depois eu volto com o pré-jogo aqui para Santos e Brusque. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.